mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre a relação das bases instáveis com algumas variáveis neuromusculares, como a força, potência, velocidade e eletromiografia. Hoje a gente vai analisar alguns resultados de forma aguda, ou seja, naquele momento do treinamento. Quando a gente fala sobre bases instáveis, a gente descreve sobre superfícies que geram certa instabilidade. Então a gente fala do Bosu, da prancha de equilíbrio, da bola suíça. Todos esses recursos eles têm sido muito utilizados nas academias. Mas se a gente pensar na força, na potência, na velocidade, na eletromiografia de forma aguda, será que o uso de bases instáveis é tão eficiente? O que a gente vê é o seguinte: alguns estudos sugerem que quando a gente fala de força, potência e velocidade usando bases instáveis e de forma aguda, a produção de força ela tende a diminuir, a produção de potência ela tende a diminuir e a produção de velocidade ela também tende a diminuir. Então, se o seu objetivo da sessão for força, potência e velocidade de forma aguda, talvez o uso de bases instáveis não seja tão interessante. Em relação à eletromiografia, existe uma certa divergência. Por quê? Porque depende da função do músculo. Quando a gente fala de músculos agonistas, existem estudos que descrevem que o uso de bases instáveis reduz a ativação de músculos agonistas. Em contrapartida, quando a gente fala de músculos estabilizadores, existem estudos que descrevem que a função desses músculos aumenta. Então, se você pensar na função do agonista, talvez essa ativação reduza. Mas, em contrapartida, em relação aos estabilizadores, essa ativação aumente. Então, é buscar qual é o objetivo do seu treinamento, tentar identificar essas alterações que ocorrem com o uso de bases instáveis e ajustar o seu uso de acordo com o objetivo. Em relação aos efeitos crônicos, depois eu vou gravar outro vídeo para vocês, mas aí a questão já é diferente, porque nem sempre um resultado agudo ele se reflete em resultados crônicos. Então, não necessariamente quando a força é prejudicada de forma aguda, ela vai ser prejudicada também em longo prazo. Tá? Então, de forma aguda, produção de força reduz, produção de força, de potência reduz, produção de velocidade tende também a reduzir. Em relação à eletromiografia, depende da função do músculo. Existem alguns estudos que sugerem que músculos agonistas reduzem a sua atividade comparado com base estável. Em relação a músculos estabilizadores, a ativação tende a aumentar. Então, durante a sessão, se o seu objetivo é aumentar a ativação de músculos estabilizadores, o uso de bases estáveis pode ser interessante. Mas não necessariamente a gente tem que associar o uso de bases instáveis com carga. Usa somente a base instável, até porque se essa resistência for muito grande, você também já torna o treinamento um pouco mais perigoso, principalmente se for um indivíduo iniciante ou sem muita experiência com esse recurso. Beleza? Grande abraço aí para todos.